Então a inveja ela é o desgosto pela felicidade alheia e o desejo de querer ter o que é de outra pessoa. Porém, para nós entendermos o que é inveja, Gesiel, e este é um assunto muito atual dos nossos tempos, e a palavra de Deus ela nos ensina muito sobre isso, nós precisamos entender de onde vem a inveja. E eu vou pedir para você abrir sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel, no capítulo 28, no verso 12, verso 15, perdão. E nós vamos entender de onde vem a inveja. Onde ela nasceu. Independente, Vanderleia, se nós, infelizmente, permitimos que a inveja tome o nosso coração, ou se nós estamos sendo invejados por alguém, hoje nós vamos entender de onde ela vem. A primeira parte dessa mensagem eu quero fazer você compreender que se o seu coração ele tem tido traços de inveja, isso vai ser destrutivo para você. Porque todas as vezes que a Bíblia Sagrada fala de pessoas invejosas, a Bíblia Sagrada fala de pessoas que fracassaram. Vá lá em Ezequiel, 28:15 e olha para mim. Ezequiel 28:15. E depois você vai olhar para mim só para eu explicar para você algo. O invejoso, ele sempre vai fracassar e a Bíblia deixa isso bem claro. Olha para mim aqui e entenda uma coisa. Nós vamos ver em Neemias, quando ele vai reconstruir os muros de Jerusalém. Quando ele chega na cidade de Jerusalém, chancelado pelo rei que dominava todos os povos daquela região, a palavra do Senhor diz que alguns homens, Tobias e os seus amigos, começam a se levantar contra esta construção porque tinham inveja. E qual foi o caminho deles? Fracasso. Nós vemos que os irmãos de José invejaram José. E qual foi o caminho deles? Fracasso. Nós vemos que Judas, ele teve tanta angústia no seu coração por Jesus ser quem foi que o traiu. E qual foi o caminho dele? Fracasso. Saul, ele começa a invejar Davi porque as mulheres cantavam, Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares, o coração dele se enche de inveja. E qual é o destino dele? Fracasso. Se você é aquele que infelizmente permite o desgosto tomar conta da sua alma, porque alguém prosperou, porque alguém conquistou algo, ou se você é daquele que quer ter o que é dos outros, infelizmente o teu destino é o fracasso. E de onde vem a inveja? A inveja nós encontramos aqui no livro de Ezequiel, capítulo 28, verso 15, que diz assim: naquele tempo você era perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes. Olhem para mim, de quem esse texto está falando, você sabe? Lúcifer. É uma das poucas passagens que nós encontramos na Bíblia Sagrada que fala de Satanás, quem ele é. Esses dias me perguntaram, pastor, por que a Bíblia não fala muito do diabo? Porque a Bíblia fala de vida e não fala de coisa que não presta. Vocês vão encontrar duas passagens específicas que falam da origem de Satanás. Porque a Bíblia ela tem um assunto central que é Cristo. Amém, queridos? Mas em Ezequiel 28:15 você encontra a Bíblia apresentando quem foi Lúcifer. E diz o texto assim: naquele tempo você era perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes, desde o dia em que você foi criado, até que se observou malignidade, ou em algumas versões, maldade em você. Qual foi a maldade que entrou no coração de Lúcifer? A inveja. A inveja, eu provo isso para você. Agora vai comigo rapidinho em Isaías, capítulo 14, verso 12, para a gente entender de onde vem a inveja. Todas as vezes que uma pessoa permite a inveja tomar o seu coração, ela está permitindo a síndrome de Lúcifer tomar a sua alma. Todas as vezes que nós somos atacados por um invejoso, nós estamos sendo atacados pelo ataque maligno do inferno. Quem está me entendendo, diga amém. Isaías 14, 12 é outro texto bíblico que fala da queda de Lúcifer. Olha o que diz o texto. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, ó filho da dalva, da alvorada. Como que você foi atirado na terra, tu que derrubava todas as nações. Afinal, tu costumavas declarar em seu coração: hei de subir até os céus, erguer o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, ponto mais elevado de Zafon, no alto do norte do Monte Santo. Subirei mais alto que as minhas altas nuvens e tornarei-me semelhante ao Altíssimo. Sabe qual foi a maldade, Ângela, que Lúcifer teve em seu coração? A inveja. E por que Lúcifer invejou? Olha o texto de Isaías 14, ele diz assim no começo que nós lemos: como foi que você caiu, ó estrela da manhã, ó filha d'alva? Em algumas versões diz, ó estrela d'alva.
Quem é a estrela d'alva? É Satanás. Mas se você pegar hoje no Google e escrever estrela d'alva, alguns textos vão te levar a Lúcifer e outros textos vão te levar a Vênus. Vênus, o planeta. Quando você acorda pela manhã, 6h30, e muita gente aqui acorda esse horário, nós acordamos cedo aqui porque somos trabalhadores, amém, queridos? E quando o céu está limpo, você olha para o céu e você vê uma estrela brilhando. Quem já viu uma estrela brilhando? Lá no céu, dias de verão, dias de sol, dias de céu limpo. Esta estrela, na verdade, não é uma estrela, é um planeta. É o planeta Vênus. E ela começa a brilhar pela manhã, por quê? Porque o sol está nascendo e um planeta, ele não tem luz própria. Não existe luz própria. Ele se alimenta da luz do sol. Quando o sol começa a nascer, o sol brilhando começa a refletir a sua luz em Vênus. E então os nossos olhos começam a enxergar Vênus. Porém, quando o sol ele chega no ápice do seu brilho, depois das 8h30, você não enxerga mais Vênus. Por quê? Porque agora ele não pode refletir, porque a luz gloriosa do sol vai nos mostrar quem é o sol. Então por que a Bíblia apresenta Lúcifer como estrela d'alva? Porque o papel de Lúcifer no céu era refletir a glória de Deus. Os anjos não estavam o tempo todo com o Senhor fica no Monte Santo, então alguns anjos servem diretamente o Senhor na eternidade, e outros ficam com as nações de anjos. Eu entendo quando eu leio as Escrituras como se fosse uma forma de escala. 3 assistiam diretamente diante do Senhor: Lúcifer, Gabriel e Miguel, cada um deles com um papel específico para servir o Senhor, e eram generais de exércitos de anjos. Lúcifer, ele regia o exército de adoradores. E Deus formou Lúcifer tão perfeito, que quando Lúcifer estava se aproximando das nações de anjos, a glória de Deus começava a refletir em Lúcifer, e ele começava a brilhar. Então os anjos olhavam para Lúcifer como nós olhamos para a estrela d'alva, o Vênus que nós vemos pela manhã, e eles começavam a dizer: uau, olha a glória! E aquilo começou a encher o coração dele de soberba e orgulho. Porém, quando Deus chegava, a luz já não refletia mais nele, porque o próprio Deus estava brilhando. Quem está me entendendo, diga amém. O sol da manhã estava brilhando, amém, queridos? E ele já não tinha mais então aquele poder, porque todos viam que ele só refletia, porque a luz vinha de Deus. E o coração dele se encheu de tanta malignidade, que ele falou: eu serei semelhante a ele. Aliás, abre parênteses, esse é um dos motivos por que o diabo te odeia. Porque tudo que ele queria ser semelhante a Deus. E quando Deus criou o homem, o que ele falou? Façamos o homem à nossa imagem. O que ele queria ele não conseguiu, e Deus deu isso para você. Diga: eu sou a imagem e semelhança de Deus. Nós somos. E por conta disso, o coração de Lúcifer se encheu de inveja. E a única coisa que ele recebeu como recompensa disso, Marilza, foi a queda e a destruição. Ele perde toda a sua beleza e todo o seu brilho. O texto bíblico de Ezequiel diz que ele foi queimado, totalmente consumido, já não existia mais beleza, e ele começa a feder enxofre. Ele perde tudo aquilo, porque a inveja tomou o seu coração. Quando nós deixamos a inveja tomar o nosso coração, nós estamos legalizando as atuações do inferno em nós. É uma porta de entrada do diabo, que certamente vai te levar à destruição, porque esta é a essência do diabo. E quem é invejoso? Os carnais. As pessoas, Márcio, que estão longe de Deus. Se você tem sentido ou tem visto traços de inveja no seu coração, quando alguém está prosperando, quando alguém está conquistando, você olha e fala assim... Porque o problema do invejoso, sabe o que é? É que ele, em primeiro lugar, Walter, nunca reconhece que ele é invejoso. Ele sempre vai achar que é injusto, Sandra. O invejoso é assim. Ele diz: é injusto! Acordei quem estava dormindo agora, né? Está alto aqui. É injusto o que ele está ganhando, porque eu trabalho muito mais do que ele. É injusto ele com um carro desse, olha eu, quanto tempo eu estou aqui. É injusto ele ser reconhecido no ministério e eu tenho pago tanto preço. É injusto ter tido isso, porque isso era para mim. O invejoso, além dele dizer que é injusto, o coração dele se enche de angústia, dizendo assim: ele estava roubando. Ah, se o cara não é crente, você é servo do diabo, porque se prosperou. Estou defendendo nada não aqui.
Só estou dizendo que as pessoas começam a querer achar justificação. Elas querem justificar o sucesso do outro, mas a inveja do seu coração. E quem tem esse sentimento, Will? Apenas os carnais. Porque a inveja, segundo Gálatas 5, a partir do verso 16, é uma obra da carne. E o que são obras da carne? Ele diz lá, as bebedices, a imoralidade, os facciosos, os que vivem em contendas, os iracundos, né, os cheios de ira, e os invejosos. Obras da carne. Obras da carne são obras de pecado, Elton, que vêm apenas no coração daquele que não tem o Espírito fluindo em si. Ou seja, não tem Deus. O Espírito Santo não habita nele. Então, se eu e você, ou se tem alguém aqui, melhor dizendo, permitimos a inveja tomar o coração, passa pelo nosso coração a angústia, a tristeza pela conquista de alguém, ou queremos ter o que é dos outros, em algum momento nos afastamos de Deus. Eu já fui invejoso, infelizmente. E não tenho vergonha de falar isso porque Deus me transformou e me libertou. Amém, queridos? Acho que nós precisamos ter coragem de reconhecer quem somos ou quem éramos. Eu lembro que uma situação, eu fazia o curso de economia na FESP, uma fase difícil, eu com a vida toda errada, toda torta, bagunçando, Marlon. E eu tinha um Fiat Uno, e aquele Fiat Uno era uma bênção, gente. Dia de chuva que nem hoje, ou você usava o farol ou você usava o limpador de para-brisas. Você tinha que escolher. Porque se usasse os dois, a bateria do carro arriava. Era um Fiat Uno daquele quadradinho, 91. E amados, quando a gente está longe de Deus, a gente só faz coisa errada e a miséria toma conta da vida da gente. E aquele carro, meu, pensa num carro que dava problema. Então eu ia para a faculdade com ele, e quando terminava a aula, eu deixava todo mundo sair. O povo ia saindo e eu comentava, e aí, abraço, tchau. E o povo, vai embora. Não, não, daqui a pouco. Por quê? Porque quando eu chegava no carro, eu tinha que bater na bobina do carro. Não sei se era bobina, vela, eu sei o que era, Emerson. Eu lembro que eu tinha que bater para o carro funcionar. Se não batesse, o carro não funcionava. Mas para bater, eu tinha que levantar o capô. Para levantar o capô, mostrava que o carro estava parado, né? Ou eu já deixava o carro na descida, tinha que dar o tranquinho. E alguém tinha que empurrar, né? Então eu deixava os amigos embora. E o povo saía, eu ficava no celular. E aí, mas já vou, daqui a pouquinho. Vamos embora, não, estou aqui. Porque eu ficava ali, né, de bobeira, para não torrar o filme. Eu lembro que uma certa noite, já era 11 e pouco da noite, todo mundo tinha ido embora. Então eu fui pegar o Dylion, que era o meu Fiat Uno, né? E aí quando eu cheguei no Fiat Uno, né, só tinha o Fiat Uno e uma S10. Uma S10 bonita, queridos. Carrão, roda bonita, carro top, era o carro do meu sonho. E eu na sala de aula, por conta desse meu jeito meio despachado de falar, eu era, né, o cara da comunicação. Então quando fazia um trabalho na faculdade, a gente fazia trabalho em equipe, eu dizia, vocês escrevem e eu apresento. Aí o povo falava para mim assim, mas macho, como que você vai apresentar uma coisa que você não sabe? Eu sou bom. Arrogante, né? Eu sou bom, vai lá que eu escrevo. Só me entrega no dia que eu leio e eu apresento. Eu ia, enchia a linguiça e tirava a nota. Esse era meu jeito. Então eu era um cara bem visto na sala. E tinha um outro cara na sala que era um cara bem quieto, pacato, introvertido, simples. E eu era muito arrogante. Graças a Deus, Deus me abateu, porque todo arrogante é abatido por Deus. Amém, queridos? E eu não dava muita moral para aquele cara. E naquele dia eu estava lá, batendo na bobina do uninho, vendo aquela S10 bonita. Quem entra na S10? O quietinho, introvertido. Mas meu coração agarrou um ódio dele. Entrei no carro e falei, maldito. Como Deus o Senhor deixa isso? Sou seu filho, andando com esse carro velho que tem que empurrar. Olha o carro dele. E meu coração se encheu de desejo de querer o que era dele. E de tristeza porque era ele quem tinha. Porque o problema do invejoso, número 1, ele quer ter o que é dos outros, ele quer ser quem os outros são. E o pior, sabe o que é, Cristiano? É que tem muito invejoso que quer que o outro perca para não ter igual, para não ter mais. Deus precisou me abater. Eu precisei ser mais humilhado. Eu precisei ser mais envergonhado. Até reconhecer que o meu coração era um coração invejoso. E que o inferno tinha legalidade na minha vida. E enquanto eu não deixei a inveja, eu não vivi o favor de Deus. Você não vive. Porque Satanás, o inferno, ele domina o coração do invejoso. E eu só consegui vencer a inveja, Ezequiel, quando eu comecei a aprender a celebrar a conquista dos outros.
Se o seu coração fica triste, porque independente de quem foi, se é teu amigo, teu inimigo, se é alguém que aos seus olhos merece ou não, se você vê uma pessoa que conquista e você fica triste, teu coração tem inveja, cuidado, a síndrome de Lúcifer está em você. Hoje, meu amado, eu fico feliz por todos, por aqueles que eu conheço e não conheço. Quer ver, me ver feliz é ver um membro da igreja comprando um carro novo, eu fico feliz. Eu fico torcendo, eu fico provocando, vamos lá, compra, eu quero ver as pessoas crescendo. Quando alguém troca de casa, quando alguém é promovido no trabalho, eu fico feliz. Meu coração não se entristece, por quê? Porque Cristo me libertou da inveja. Se você fica triste porque alguém conquistou, começa a pedir para Deus te libertar também. Amém, queridos? E para a gente poder encerrar, meu Jesus, 9:9. Eu quero rapidamente ler um texto bíblico com vocês. Vocês acharam que eu não ia ler a Bíblia hoje, né? Abra sua Bíblia comigo, Gênesis 37:2. E eu quero falar, Fátima, de um exemplo bíblico de inveja e algumas lições importantes, Melo, sobre este assunto. Algumas lições que nós podemos aplicar em nossas vidas e compreender um pouco mais sobre este assunto chamado inveja, Fran. Gênesis 37:2 conta a história de José, aquele que nós vamos conhecê-lo como José do Egito. E esse texto fala, Lô, de um jovem que foi escravizado no Egito, que depois foi acusado injustamente de ter estuprado a mulher do seu patrão, foi lançado na prisão, mas Deus o honrou. É uma referência de superação. Alguém que tinha tudo para dar errado e deu muito certo, e ele se transforma na segunda maior autoridade do maior país da época, que é o Egito. E esse homem foi levado para o Egito, por conta da inveja dos seus irmãos. Gênesis 37:2-4 diz assim: esta, portanto, é a história da família de Jacó. Quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos, e cooperava com os filhos de Bila e Zilpa, as mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai a má fama dos seus irmãos. Jacó, ou Israel, amava mais José do que todos os outros irmãos. Opa, olha aí. Jacó amava mais José do que todos os outros filhos, porque era o filho da sua velhice. Então Jacó lhe mandou fazer uma túnica colorida. Olha a diferença. Então seus irmãos perceberam que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, e o odiaram, e tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais falar-lhe de maneira amigável. Aqui nós encontramos um jovem, que ele acaba sendo invejado pelos seus próprios irmãos. O ódio preto foi tão intenso pelos próprios irmãos, Néia, que a palavra do Senhor nos declara, depois uns versos para frente, que o ódio desses homens ficou tão intenso que eles resolvem matar o próprio irmão. Eles então não o matam, porque um se levanta e diz, não podemos fazer isso porque ele é sangue do nosso sangue. Então eles o vendem como escravo para o Egito. E José, ele vive um inferno na sua vida, porque todas as vezes que nós deixamos o invejoso entrar na nossa vida, nós acabamos perecendo. Então o que nós encontramos, Juliana, de lições na história dos irmãos de José e de José sobre inveja? Eu preciso ser meio rápido porque o meu horário já está acabando, então vou ser meio objetivo com vocês. Mas a primeira lição é que a inveja ela pode vir de vários lugares, mas principalmente virá dos mais íntimos. Quem invejou José? Quem invejou Davi? Meu Deus, cadê o povo que lê a Bíblia? Vou avisar, vou dar uma dica, tá? O sogro, tá? Quem invejou José? Ah, gente, pelo amor de Deus, me ajuda. Que isso? Tá frio aí? Quando você fala, aquece. Pelo amor de Deus, vamos lá. Quem invejou José? Quem invejou Davi? Quem invejou Jesus? Ah, meu Deus do céu. O discípulo. Meu Deus, fala comigo. EVC. EVC é a nossa escola de vida cristã. Vem estudar a Bíblia com a gente aqui, pelo amor de Deus. Mas se a gente começar a prestar atenção nos exemplos bíblicos, as principais lições de inveja que nós vamos encontrar, Vanessa, são de pessoas que estavam próximas, pessoas que eram íntimas. O sogro de Davi, o discípulo de Jesus, os irmãos de José. Infelizmente, muitos de nós estamos sendo invejados por pessoas que nós colocamos dentro da nossa casa. Cuidado, não estou dizendo que você não tem que ter intimidade com a sua família, mas cuidado com quem você está abrindo a sua intimidade.
A inveja que veio contra José veio dos seus próprios irmãos, ela começou dentro da sua própria casa, ao nível que o texto bíblico diz que eles o odiaram, ao nível de odiá-lo que eles tentam matá-lo, porque esse é o papel do invejoso, é ele matar você e tirar você das suas conquistas. E por que são os mais íntimos que acabam nos invejando? Porque são eles que começam a ver as nossas conquistas. São eles que começam a ver o nosso crescimento. Cuidado para quem você tem aberto a sua intimidade. Talvez aquele amigo que você diz que é amigo, não seja tão amigo. Aquela pessoa que você diz que ama, talvez não te ama tanto. Porque dificilmente Andréia, o invejoso, chega e diz assim: eu tenho inveja de você. E se chegar nesse nível, corre dele. Porque quando ele te falar isso, é porque o capeta já tomou ele. Porque às vezes o cara quer dizer que ele é sincero. Não, vou ser sincero, eu tenho inveja de você. Ele já mostrou o coração dele contaminado com você. Dificilmente, Bruno, nós seremos invejados por alguém que só nos encontrou na rua uma ou duas vezes. Porque esses não conhecem as nossas conquistas, Kleber. Os que conhecem as nossas conquistas são aqueles que nós deixamos entrar. Para quem você tem aberto a porta da sua casa? Quem? Para quem você tem contado? Uma coisa, você tem que entender uma coisa: nunca fale da intimidade da sua família para ninguém. As mulheres ainda, com todo respeito eu digo isso para vocês, mulher tem esse erro. Ela começa a falar para a amiga como o marido é romântico, como ele é doce, como ele é simpático. Sabe que a minha começa? É crescer o zóio no seu marido. Tem umas amigas FZ, conhece as FZ? Fura zóio. Ó, é verdade. Aí começa a falar: nossa, eu queria um marido assim. Seu casamento começa a secar, o zoião. Para que isso? Para que isso? Você não precisa. Não precisa contar para ninguém. Infelizmente eu vou dizer uma coisa que eu já ouvi. Todo mundo sabe que eu sou pastor conselheiro. São mais de 17 mil aconselhamentos. Não estou dizendo que isso é regra, mas eu já peguei aconselhamento de mãe que tinha inveja do casamento feliz da filha. Você consegue entender isso? Porque a mãe foi infeliz nos seus relacionamentos. Quando viu a filha sendo feliz, ela começa a minar. Isso não é regra, é acasos. Mas são pessoas que não prestam atenção. Cuidado. Segunda lição que esse texto me ensina: o invejoso sempre vai querer ter o que você tem, ser quem você é, e pior, que você perca o que você já conquistou. Por que José foi invejado, Paulo? Número 1, porque ele era amado do seu pai. Tem gente que tem inveja da sua felicidade. Cuidado com o que você posta nas redes sociais, porque tem gente que tem inveja da tua foto. É perigoso o cara fazer macumba gospel com a sua foto. Ato profético na cachoeira. É verdade, gente, eu estou falando. Você acha que só o cara que está lá no mundo que é invejoso? Tem gente dentro da igreja invejando, infelizmente. Tem gente que até acha que te ama, que quer ter o que você tem. Ele foi invejado, porque ele era amado do seu pai, diz o texto. E os irmãos o invejaram quando entenderam que o pai o amava mais do que os outros filhos. Tudo bem que Jacó errou como pai. Como pai, você não pode amar mais um e menos outro. Você não pode dar mais para um ou outro, você tem que ser justo. É por isso que Deus, ele é justo, amém, queridos? Porém, Magno, aqueles irmãos colocaram e depositaram o ódio do seu coração, tudo em José, que estava recebendo aquilo do pai. Outro ponto que nós entendemos: eles o odiaram porque ele recebeu uma túnica colorida do pai. Ele tinha uma roupa diferente da dos irmãos, Jaque. E porque ele tinha algo diferente, eles odiaram. O invejoso, ele quer ter o que você tem, mas ele muitas vezes não sabe o preço que você pagou para poder conquistar. Quer ter o seu casamento, mas não sabe o quanto você é fiel e o quanto você investe no seu relacionamento. Quer ter os filhos que você tem, mas não sabe quanto tempo você investiu para poder educá-los e amá-los. Quer ter o seu trabalho, mas não pagou o preço de formar o que você formou e fazer o que você fez. Aí ele quer te invejar. Eles invejaram o que ele tinha. E o pior, eles queriam que ele perdesse. Porque quando eles prenderam José na cisterna, sabe qual foi a primeira coisa que eles tiraram de José, Sirlei? A túnica. Porque era aquilo que deixou os olhos deles angustiados, odiosos. O desejo do invejoso é arrancar tudo que você tem. Às vezes você vê nos olhos de uma pessoa, quando você conta que conquistou alguma coisa, ela faz um sorriso amarelo. Ah, legal, né? Mas é difícil financiar carro hoje, né? Juro está alto. Invejoso maldito. Aí você fala: vou casar. Fala: nossa, casar onde? Vou casar lá no Madaloso.
Comida ruim lá, né? Invejoso do Satanás. É o capeta usando. Fui consagrado ao ministério do quê? Líder de tal coisa de célula. Ah, é tão difícil, né? As pessoas são tão complicadas. Se deu esse traço para você, vaza. Porque Ele quer o que você tem. É isso que aconteceu com os irmãos de José. E como eu falei, o invejoso ele chega ao nível de achar motivos aos olhos dele, motivos verdadeiros para possuir o que é seu. Eu trabalho, eu luto, eu fiz. Entenda uma coisa, se o seu coração fica triste porque alguém conquistou, quem permitiu foi Deus. Cada um tem o que merece. Eu sei que é ruim a gente ouvir isso, Denis. Está feliz com o teu casamento? Você tem o que merece. Está ruim? Está feliz com o teu trabalho? Você tem o que merece. Está ruim? Isso é bíblico. A Bíblia diz, o homem colhe o que ele planta. Irmã, não está contente com o maridão? Não vou nem falar, vamos para frente. Pastor, mas você não sabe. Eu sei, você não sabe que eu sei tanta coisa. Terceira lição. O problema do invejoso é que nós damos munição para eles. Agora volta lá em Gênesis, se você está com ela, abre de novo no verso 5. Gênesis 37, 5. Águida. O invejoso muitas vezes só nos inveja porque nós alimentamos a inveja dele. E é isso que José fez. Como Melo que nós alimentamos a inveja. Olha o verso 5, o que ele diz. José teve um sonho. E ele... Ah, meu Deus do céu, lê comigo e me ajuda. E ele... contou. O problema nosso é que muitas vezes nós somos ingênuos e nós contamos das nossas conquistas. A Bíblia diz, José teve um sonho e ele contou aos seus irmãos, por isso eles o odiaram ainda mais. Na continuidade do verso, pastor Anderson, a Bíblia deixa claro que José está na mesa com os irmãos com a túnica colorida, todo mundo com aquela túnica cinza de obra, sabe? Todo mundo ali, né? Com sapato de bico de aço, trabalhando o dia inteiro. E José chega com o mocassim dele da Tommy Hilfiger, com a túnica dele da Lacoste. Os caras olham e falam assim, mas maldito, por quê? Todo mundo trabalhando, irmão, labuta, fedendo esterco de ovelha. E José em casa. Aí todo mundo chega cansado, sabe, irmão, 12 homens morrendo de fome. Você consegue imaginar como é que é? 11, né? José já estava ali. Quem tem filho, quem tem mais de 2 filhos sabe o que eu estou falando, né? É verdade ou não é? Os meninos começam a fazer 15 anos, você já não aguenta mais comprar carne, você começa a comprar fígado de boi, porque é mais barato, não tem isso? Depois que eles crescem, né, Lô? A gente nunca mais compra picanha para o churrasco. Vai 3 quilos de picanha. Você começa a fazer churrasco de 7. É umas coisas assim, né? Mas os irmãos chegam cansados da labuta. Só que José era ingênuo, imaturo. O que ele faz? Todo mundo está sentado à mesa, o que ele fala, Marlon? Hoje eu tive um sonho. Quem teve um sonho estava fazendo o quê? Estava fazendo o quê? O bendito está dormindo e os irmãos estão trabalhando. Vocês acham que eles ficaram felizes? Fala para mim. Ele falou, hoje eu tive um sonho. Ele estava sendo ingênuo. Ele falou, o meu sonho é que a gente tinha 12 feixes, cada um tinha um feixe, eu e os meus irmãos. E de repente os 11 feixes dos meus irmãos se prostraram diante do meu. Ele estava contando o projeto de Deus na vida dele. Quando Deus te dá um projeto, fica quietinho. Conta para ninguém não. Porque quando você conta, você dá munição. A Bíblia diz que depois que ele contou o sonho, eles o odiaram ainda mais. Você e eu damos munição para o invejoso. A gente está na roda, no churrasco, fala assim, pois é rapaz, fui promovido. Nossa, você vê que a carne começa a derreter na churrasqueira. Cara, o zoião, as plantas da casa secam tudo, a grama fica amarelada. Troquei de carro. Gasta demais, o carro começa a dar problema. Não conta, fica quietinho. Para de se expor. Sabia que tem gente que tem inveja da tua felicidade? Quando vê a foto tua e da tua família no Facebook, o coração fica angustiado porque talvez a dele não consegue ser feliz. Quando vê que você foi fazer um passeio diferente, quando vê que você foi fazer um restaurante diferente, os caras, eu não posto nada. Não posto nada. Se eu vou, não posto nada.
Não faço check-in em lugar nenhum, porque ninguém tem a ver com a minha vida. Os invejosos sempre estão aí. Aí você leva a tua esposa para comer um lanche no Carina, já tem um maldito, fala, nossa, comendo lanche no Carina com meu dízimo. Maldito invejoso. Não sabe o quanto eu trabalho. Mas é verdade, gente. É verdade. Eu fui trocar de carro um tempo atrás, eu não queria trocar. Eu falei, não, Deus, eu troco de carro, os irmãos vão embora da igreja, porque eu acho que eu estou pegando dinheiro da igreja e eu trabalho pra caramba. Estava falando para vocês, fui dormir 3 horas da manhã na sexta, 4 horas eu levantei para estar em Balneário Camboriú às 8. Fiquei o dia inteiro treinando gente. Saí de Balneário Camboriú, peguei toda aquela chuva na estrada para chegar aqui à noite, para poder estar hoje cedinho na ceia. 6 horas da manhã eu estava de pé hoje. E eu não burlo o meu papel como pastor dessa igreja, vocês sabem. Sexta-feira foram 9 aconselhamentos. Eu comecei às 9 da manhã, eu não parei nem para o almoço direito. Das 9 às 19. Que horas nós saímos daqui, Will? 19h15 que o Will me deixou em casa. Eu não burlo o meu trabalho com a igreja, mas trabalho para caramba. Mas sempre tem um invejoso para falar. Para que postar? Para que ficar se expondo? Foi para a praia, meu irmão, glória a Deus que Deus abençoou você para ir para a praia. Glória a Deus. Ninguém precisa saber. Às vezes nós somos ingênuos, nós contamos. Está abrindo um negócio, quietinho, não conta para ninguém, bem de boa. Ó, pianinho. Quietinho, quietinho, quietinho. Porque quando você conta, você dá munição para os invejosos quererem o que você tem. Há um tempo atrás, Fernanda, hoje eu descobri que é a Dinha. Eu amo você, mania. Hoje eu falei para Dai, se eu tivesse uma irmã, eu gostaria que fosse a Fernanda. Hoje com redes sociais, a exposição é muito grande. Muito grande. Final do ano, eu fui para o litoral, sempre fico uns dias no litoral, e lá eu fiz devocional. Eu parei de fazer devocional de vídeo por causa daquilo. Fiz um devocional, sol, de praia, normal. Tinha um coqueiro perto de mim, eu fiz o devocional, mandei para todo mundo que tem na minha lista de transmissão. Fiquei sabendo, depois de um tempo, fiquei sabendo agora, que uma abençoada parou de vir na igreja porque eu estava no Costão do Santinho. Não conheço o Costão do Santinho, quero conhecer e Deus vai me abençoar um dia, amém, queridos? Inclusive, se você quiser ser a bênção que vai me ofertar, vou ficar feliz demais. Que é isso? Inveja, só porque tinha um coqueiro bonito. Fiquei, imagine se eu tivesse postado uma foto do lado de uma piscina, ia dizer que eu estava em Cancún. Inveja. Quando os gêmeos nasceram, nós não esperávamos e não nos programamos para nascer o Fernando. O Fernando veio. Quando o Fernando estava com 2 meses de idade, a Anne ficou grávida do Fernando e só descobrimos depois de mais 2 meses. Aí quando chegamos, né, no hospital, ansiosos, preocupados, porque não estava preparado nem para um, de repente vem 3. A médica perguntou para a gente, vocês não têm televisão em casa não? Estou brincando. Não, ela perguntou. Não tinha Netflix, por isso que a gente acabou tendo 3, né? E a gente não sabia ainda que eram 3. Chegamos na ecografia, vê a médica toda feliz. Oi pai, oi mãe, tudo bem? A gente, aham. Ela falou, tão felizes? Aham, não é que a gente estava triste, é que a gente estava preocupado, né? Aí ela começou a fazer a ecografia, porque a gente não sabia ainda, né? Passou a pistolinha, por que vocês não marcaram 2 horários? Eu falei, por que 2 horários? Ela falou, são gêmeos! A Anne começou a chorar, não! Ela tinha acabado de voltar de licença maternidade, estava para assumir uma agência do Bradesco, de repente descobre que é gêmeos. E aí a gente vem e conta para a igreja. A gente tinha que contar, né, irmão? Como é que você vai chegar e tem filho? Cheguei e contei para a igreja, né? O filho tinha acabado de nascer, os irmãos também pensam que a gente não tem televisão em casa também, né? Pastor, tem que ir para a Assembleia de Deus, viu, pastor? Lá não... Aí, não sei se lá agora assiste ou não, né? Já fui assembleando, hoje eu não estou mais, né? Assiste hoje, assiste? Ah, então beleza, então está em casa. Aí, eu fui oprimido na minha infância, sabia? Eu nunca consegui assistir um episódio inteiro do Jaspion. Eu não tinha televisão, eu ficava assistindo da janela dos outros, até eles fecharem a janela, né? Ô, infância bendita de pobreza, né? Mas vamos voltar aqui. E aí nós chegamos e eu contei para a igreja que ela estava grávida de gêmeos. Amados, eu vi o rosto de uma irmã na igreja que ele se fechou. Quando terminou o culto, ela estava no portão da igreja, aquele templo menor que a gente tinha, e ela estava indignada. Como? Deus é injusto, dá 3 filhos para ele que não quer, e eu só quero um, ele não me dá. Eu falei, eu vou fazer o quê? Deus que me disse me dá 3, quase eu falei, irmão, oferta para o Nã. Meus filhos nunca mamaram no peito, só Nã, irmão, só pela inveja da irmã, viu? Eu já fico com medo quando ele chegar com 15 anos, Lô.
nunca mais vai ter churrasco em casa. É só carne moída, porque daí pensa nos meninos que comem, viu? Com 9 já come, irmão. Esses dias foi no restaurante por quilo, eu falei pro rapaz, não, é por quilo. Me arrependi, eu falei, deveria ter comprado livre. Meu prato, R$13. Prato do Fernando, 19. Prato do Mateus, 22. Prato do André, 18. Falei, não dá mais, vamos comer tudo em casa. Não tem como sair mais. Mas o povo fica olhando o que você tem, mas não vê o preço que você paga. E isso acontece por quê? Porque muitas vezes nós nos expomos. Porém, para nós encerrarmos, Jesus Cristo, acabou meu horário, eu tinha que ter encerrado já. Nós vamos ver que a inveja dos irmãos de José, elas ainda tiveram um propósito. Diga comigo assim, Deus faz todas as coisas segundo a vontade dEle. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Amém, queridos? Quando os irmãos de José o venderam como escravo para o Egito, eles estavam odiando. Eles queriam destruí-lo. Mas Deus pega o ato de inveja deles e traz José para o destino que ele tinha para José. Porque foi a inveja dos irmãos, William, que levaram José para ser governador daquela terra. Então, se você tem enfrentado inveja, deixa Deus usar o que os outros lançam de mal na sua vida para poder te abençoar. Vamos colocar de pé, queridos?